Olá, 701. Hoje eu dando início a mais uma aula, né? Interpretação de texto, página 62, professora Aline, coesão e coerência. Bem, quando eu falo de coesão, eu quero falar do ato da escrita, não é isso? Algo que a gente faz de maneira muito automática, porque já somos conhecedores da língua, não é isso? Então já sabemos juntar todas as palavrinhas, né? Todas as pecinhas para formar uma frase e essa frase ter sentido completo. Então a função da coesão é fazer essa relação, ela tem essa capacidade, né, de estar ali juntinha, formando um todo que tenha sentido. Professor, é qualquer palavra que eu posso colocar em um texto? Claro que não. As principais palavras, né, os principais conectivos que a gente costuma falar para escrever um texto são a preposição, que tem o poder de ligar as palavras, as conjunções, né, que eu falei para vocês, a gente até viu isso na aula de português, que tem o poder de ligar orações, lembrando que quando eu falo de orações, eu estou falando de verbos. Os pronomes, que fazem referência a termos do texto e evitam repetições desnecessárias no texto. O que isso quer dizer, professora? Que os pronomes têm o poder de retomar uma palavra que já foi dita anteriormente, ok? Por exemplo, quando eu falo assim, dou para vocês lerem um texto sobre meio ambiente. Aí o aluno tem o hábito, costume, né, de toda vez estar repetindo a mesma palavra, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Se esse aluno domina a classe gramatical dos pronomes, ele, ao invés de repetir várias vezes o substantivo meio ambiente, ele vai usar o quê? Ele, esse, este, né, que são os pronomes. Lembrando que nós temos uma gama de pronomes. Temos o indefinido, os demonstrativos, os pronomes pessoais, os pronomes possessivos. Por isso, a grande importância de dominarmos a classe gramatical para poder ter uma escrita melhor, né? Formar um texto mais coerente, mais coeso, agradável de se ler. Temos os advérbios também, que trazem, né, circunstância para dentro do meu texto. Temos vários tipos de advérbios, mas o que eu pautei aqui para vocês, trouxe, que é o mais recorrente, é o de tempo, modo, lugar, né, afirmação e negação, entre outros. O importante é que precisamos, na nossa escrita, trazer o uso desses conectivos, né, dessas palavras, de maneira objetiva, sucinta e evitar a todo custo repetições, tá ok? O importante é isso, gente, é deixar um texto mais bonito, assim evitando repetições, porque é muito chato você ler um texto que tem sempre as mesmas coisas, as mesmas palavras, sabe? Construído em torno das mesmas palavras, tá ok? Então, os parágrafos estão sempre ligados à frase, né? Às orações. Por isso que toda vez que for iniciar um parágrafo, inicia sempre com uma conjunção. Portanto, contudo, visto que, entendeu? A gente dá uma olhadinha aí na nossa apostila da aula passada, a gente já tem mais ou menos uma noção de quais são as conjunções adequadas. Eu trouxe um pequeno texto para a gente poder compreender melhor. Vamos ler comigo. Paulo foi nesta manhã à padaria comprar pão e leite. E lá percebeu que não havia os produtos que queria. Então foi a uma outra no centro para comprá-los. Ele ainda trouxe mais 2 itens: presunto e queijo. Observem aí, eu coloquei, né? Eu marquei em vermelho que ele, pronome pessoal, retoma quem?
Paulo, que é um substantivo. Lembra que eu acabei de falar que o pronome tem esse poder de retomar uma palavra que já foi dita? Aqui, no caso, está retomando o quê? O substantivo Paulo. Aqui, eu poderia também, o lá, né? O lá retoma quem? Padaria, outro substantivo. Se eu não tivesse o domínio dos pronomes, eu estaria repetindo no lugar do lá a palavra padaria novamente, deixando meu texto o quê? Repetitivo, um texto sem graça, tá? Então, a função da coesão é essa: evitar repetições de palavras, é saber adequar as funções, as classes gramaticais de acordo, formando algo coeso, tá? De acordo a agradar o leitor. Tranquilo? Professor, e coerência textual? É harmonia dentro do texto, ou seja, para um texto ter coerência, ele precisa ter seus elementos encaixadinhos. As palavras formando frase, as frases formando os parágrafos e, por sua vez, os parágrafos formando o texto. Tudo relacionado e formando uma unidade de significado. O que eu quero dizer com isso? Se a minha coerência não estiver fechadinha, certinha, a minha coesão vai estar também ruim. Por quê? Porque não existe coesão sem coerência, nem coerência sem coesão. As duas caminham juntas, tá? Não existe um texto que tenha coerência e não tenha coesão. Não existe um texto que tenha coesão e não tenha coerência. Professora, o que é uma coerência? A coerência é algo que é impossível de acontecer, sabe? É algo que, aos olhos, né, humanos, não acontece. Por exemplo, vamos ver um noticiário que fale assim: hoje, na Avenida Brasil, às 10 da manhã, houve um acidente de carro, né? 2 carros colidiram e houve 2 mortes, tal, e somente uma criança sobreviveu. Ok, até aí pode acontecer? Pode. Aí a notícia continua. E essa mesma criança foi lá e virou os 2 carros e tirou os carros do meio da rua. Tem coerência? Uma criança tem esse poder de virar os carros e colocar no acostamento? É impossível. Isso é algo incoerente. Então a gente tem que se atentar muito isso na nossa escrita, porque sem pensar colocamos coisas na nossa escrita, nós vamos usando a nossa imaginação e botando coisas que é totalmente irrelevante, incoerente. Então cai por terra toda a coesão que você fez, ok? Então se atentem a isso, tá? Não existe coerência sem coesão e nem coesão sem coerência. Eu preciso, para mim ter um texto bonito, um texto enriquecido, ter domínio das classes gramaticais, dos pronomes, das conjunções, né, dos conectivos, tá? Vou estar deixando na plataforma de vocês um exercício sobre a aula de hoje. O vídeo é simples, tranquilo, é prática mesmo, gente. A interpretação, a escrita, a redação, né? É prática. Quanto mais eu pratico a escrita, melhor ela fica. Quanto mais eu tenho o hábito de leitura, melhor conhecimento de mundo eu vou ter, ok? Um forte abraço.